Você sabia que neste exato momento, há uma guerra invisível, sendo travada ao seu redor, e você nem percebe? Enquanto você assiste este vídeo, forças espirituais estão em movimento. Decisões estão sendo tomadas em dimensões que seus olhos não conseguem enxergar. E o mais assustador é que a maioria das pessoas vive completamente cega para essa realidade. Eu passei anos operando nesse mundo invisível. Eu via coisas que a maioria dos cristãos nem imagina que existem. Eu conhecia segredos sobre como manter as pessoas cegas espiritualmente. E quando finalmente meus próprios olhos foram abertos para a verdade, o terror que senti foi indescritível, porque eu entendi algo devastador. Milhões de pessoas acreditam que enxergam o mundo espiritual, mas na verdade estão completamente às cegas. Hoje vou revelar por que seus olhos espirituais podem estar fechados, mesmo quando você pensa que estão abertos. Vou expor as estratégias que são usadas para manter você na escuridão espiritual. E vou mostrar exatamente o que aconteceu comigo quando minhas vendas espirituais finalmente caíram. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua vida espiritual. Se você está pronto para essa verdade, digite nos comentários agora. Eu creio no poder da oração. Porque o que vem a seguir vai abalar estruturas que você achava que eram sólidas. Deixe eu ser completamente honesta com você. Antes de Jesus me encontrar, eu não era apenas mais uma pessoa curiosa sobre o ocultismo. Eu estava mergulhada até o pescoço em práticas que a maioria das pessoas só conhece através de filmes. Eu tinha acesso a conhecimentos que não estão disponíveis em nenhuma livraria. Eu participava de rituais que alteravam a atmosfera espiritual de lugares inteiros. Durante anos, eu vivia essa dupla existência. De dia eu parecia uma pessoa absolutamente normal. Tinha minha rotina, meus compromissos, minhas relações sociais, mas quando a noite caía, eu entrava em um universo paralelo, onde as regras da realidade física não se aplicavam da mesma forma. Eu aprendi a enxergar além do véu que separa o mundo natural do sobrenatural. E aqui está a parte que vai chocar muita gente. Eu frequentava igrejas. Sim, você ouviu direito. Eu ia aos cultos, participava dos eventos, observava tudo com atenção. Mas minha intenção não era buscar a Deus. Era estudar. Era entender como aquele sistema funcionava. Era identificar os pontos fracos. O que eu descobri nessas igrejas me deixou impressionada. Mas não da forma que você imagina. Eu esperava encontrar poder espiritual real. Esperava sentir algo que me ameaçasse, que me fizesse questionar o caminho que eu estava seguindo. Mas na maioria dos lugares, o que eu encontrei foi teatro. Pessoas cantando, gritando, pulando, falando em línguas estranhas, mas sem nenhuma substância espiritual real por trás. Eu conseguia ver com meus olhos espirituais treinados. E o que eu via era aterrorizante. Multidões de pessoas convencidas de que estavam enxergando o mundo espiritual, convencidas de que tinham discernimento, convencidas de que estavam protegidas. Mas espiritualmente, elas estavam completamente cegas. Elas não faziam ideia do que realmente estava acontecendo ao redor delas. Isso me dava uma vantagem absurda. Porque quando você sabe que as pessoas não conseguem te ver, você pode operar livremente. Quando você entende que elas confundem emoção com unção, você pode manipular a atmosfera sem ser detectada. E foi exatamente isso que aconteceu durante anos. Até que tudo mudou de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Mas antes de contar o que aconteceu comigo, você precisa entender uma coisa. Se você acha que seus olhos espirituais estão abertos apenas porque você vai à igreja, ora, lê a Bíblia, você pode estar perigosamente enganado. Existem níveis de cegueira espiritual que são invisíveis para quem está cego. E o inimigo prefere cristãos que pensam que enxergam, mas não enxergam nada. A primeira vez que meus olhos espirituais se abriram de verdade, eu tinha apenas 17 anos. Foi durante um ritual que eu havia participado dezenas de vezes antes. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Era como se um interruptor tivesse sido acionado dentro de mim. E de repente eu conseguia ver camadas da realidade que antes eram invisíveis. Eu vi sombras que não eram projetadas por nenhuma fonte de luz. Eu vi formas que se moviam com intenção própria. Eu vi a atmosfera do ambiente mudar de textura, ficando mais densa, mais pesada, como se o próprio ar tivesse se transformado em algo sólido. E o mais perturbador: eu vi rostos, não rostos humanos, mas presenças com características que pareciam quase humanas, observando, esperando, respondendo aos chamados que estavam sendo feitos. A partir daquele momento,
minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a ver essas coisas em todos os lugares. Quando eu andava pela rua, eu percebia presença seguindo certas pessoas. Quando eu entrava em estabelecimentos comerciais, eu sentia a atmosfera espiritual do lugar. Algumas lojas tinham uma energia pesada, opressiva. Outras tinham um vazio estranho, como se algo tivesse sugado toda a vida dali. Mas foi nas igrejas que as descobertas mais perturbadoras aconteceram. Lembra que eu disse que frequentava igrejas para observar? Bem, quando meus olhos espirituais se abriram completamente, o que eu comecei a ver nesses lugares me deixou em choque. Em algumas igrejas, eu via presenças luminosas. Havia uma claridade e uma paz, algo que me incomodava profundamente, porque era o oposto de tudo que eu conhecia. Essas igrejas eram raras, muito raras, e eu as evitava porque ali eu me sentia exposta, vulnerável. Mas na maioria das igrejas, o que eu via era completamente diferente. Eu via pessoas levantando as mãos, cantando com os olhos fechados, declarando vitória, falando em línguas, mas espiritualmente, estava tudo apagado. Não havia luz, não havia presença. Era como assistir a uma peça de teatro, onde todos os atores estão representando seus papéis, mas o palco está vazio. E pior, em muitas dessas igrejas, eu via as mesmas presenças sombrias que eu via nas ruas, nos bares, nos lugares que você esperaria encontrar escuridão espiritual. Elas circulavam livremente entre as pessoas, sussurravam nos ouvidos, tocavam nas cabeças, e ninguém percebia nada. Eu via pessoas recebendo o que elas chamavam de revelações, profecias, palavras de conhecimento. Mas eu conseguia identificar a origem dessas palavras, e muitas vezes não era o que elas pensavam. Eram espíritos familiares, imitando a voz de Deus, dizendo exatamente o que aquelas pessoas queriam ouvir, levando-as para direções que pareciam espirituais, mas que na verdade eram armadilhas. Deixa eu dar um exemplo prático. Havia uma mulher em uma dessas igrejas que sempre recebia profecias. Toda semana ela tinha uma nova revelação. As pessoas a admiravam, achavam que ela tinha um dom especial, mas eu conseguia ver o que realmente estava acontecendo. Havia uma presença específica designada para ela. Toda vez que ela entrava em um estado emocional elevado durante o louvor, essa presença se aproximava e começava a sussurrar, e ela interpretava esses sussurros como a voz de Deus. As profecias que ela dava eram sempre agradáveis, sempre confortáveis, sempre prometendo bênçãos, sem exigir mudança real. Nunca havia confronto com o pecado, nunca havia chamado para a santidade. Apenas promessas vazias que mantinham as pessoas animadas, mas espiritualmente estagnadas. Outro exemplo. Eu via pastores pregando com grande emoção, com lágrimas nos olhos, com voz trêmula. A congregação ficava comovida. Muitos choravam junto, mas quando eu olhava com meus olhos espirituais, não havia unção nenhuma, havia apenas manipulação emocional. O pregador havia aprendido as técnicas certas. Sabia em que momento pausar, em que momento elevar a voz, em que momento sussurrar. Mas era tudo performance. Não havia nada de Deus naquilo. E o mais triste é que as pessoas não conseguiam perceber a diferença. Elas confundiam emoção forte com presença de Deus. Elas achavam que lágrimas significavam unção. Elas pensavam que arrepios na pele eram evidência do Espírito Santo. Mas seus olhos espirituais estavam completamente fechados. Elas não enxergavam nada além da superfície. Eu comecei a entender que existia uma epidemia de cegueira espiritual entre os cristãos. E essa cegueira era conveniente para o reino das trevas, porque pessoas cegas, espiritualmente, são fáceis de enganar. Elas seguem qualquer voz que soe espiritual. Elas acreditam em qualquer manifestação que pareça sobrenatural. Elas não conseguem discernir entre a verdade e a imitação. Durante anos, eu usei esse conhecimento a meu favor. Eu sabia como operar em ambientes onde as pessoas pensavam que estavam protegidas, mas não estavam. Eu sabia como plantar pensamentos que seriam confundidos com revelações divinas. Eu sabia como criar atmosferas falsas que imitavam a presença de Deus. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Algo que eu não planejei, não previ, e não consegui impedir. E quando aconteceu, meus olhos se abriram para uma dimensão completamente nova da realidade espiritual. Se você quer entender como seus próprios olhos espirituais podem ser abertos de verdade, digite nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir
vai revelar o segredo que o inimigo mais teme que você descubra. Tudo desmoronou em uma única noite. Uma noite que deveria ter sido como todas as outras, mas que se transformou no divisor de águas da minha existência. Eu estava no meio de um ritual particularmente intenso. Havíamos nos preparado durante semanas. O objetivo era abrir um portal espiritual mais profundo, acessar níveis de poder que eu ainda não havia experimentado. Todos os elementos estavam no lugar. As palavras certas foram pronunciadas. A atmosfera estava carregada com aquela energia familiar e sombria que eu conhecia tão bem. E então aconteceu. O portal se abriu, mas o que veio através dele não foi o que eu esperava. Em vez das presenças sombrias que eu estava acostumada a invocar, em vez daquele poder escuro e sedutor que eu buscava, o que atravessou aquele portal foi algo completamente diferente. Era luz. Não uma luz comum, mas uma luz que queimava, uma luz que expunha, uma luz que não podia ser olhada diretamente, mas que ao mesmo tempo era impossível de ignorar. E naquela luz, eu vi. EUVI Tudo. Eu vi a verdade sobre tudo que eu havia feito, sobre todas as mentiras que eu havia acreditado, sobre toda a escravidão que eu chamava de liberdade. Foi como se anos de ilusão fossem arrancados dos meus olhos, em um único instante brutal. Eu vi as entidades com as quais eu havia trabalhado, não como elas se apresentavam para mim, mas como elas realmente eram. Aqueles seres que pareciam poderosos, que pareciam me dar conhecimento e controle, eram na verdade parasitas. Eles estavam me consumindo. Cada ritual, cada invocação, cada manifestação de poder, estava me esvaziando, me transformando em uma casca vazia. Eu vi correntes espirituais presas em mim. Algumas desde a infância, outras que eu mesma havia permitido que fossem colocadas através das minhas escolhas. Essas correntes se estendiam para trás, conectadas às gerações anteriores da minha família, e se estendiam para a frente, já começando a tocar nas gerações futuras que eu ainda nem tinha gerado. Mas o que mais me aterrorizou foi ver o destino final de tudo aquilo. Eu vi para onde aquele caminho realmente levava. Não era poder, não era conhecimento, não era liberdade, era destruição total. Era um abismo de escuridão e tormento sem fim. E eu estava correndo em direção a ele, pensando que estava subindo, quando na verdade estava despencando. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Toda a arrogância, toda a ilusão de controle, toda a certeza de que eu sabia o que estava fazendo. Tudo isso se despedaçou. E do fundo da minha alma saiu um grito. Não foi um grito de palavras. Foi um grito de puro desespero. De alguém que finalmente entendeu que está perdida e não tem como se salvar sozinha. E foi aí que eu ouvi a voz. Não foi como as vozes que eu estava acostumada a ouvir nos rituais. Aquelas vozes sussurravam, seduziam, prometiam. Esta voz era diferente. Era firme, mas ao mesmo tempo cheia de uma compaixão que me partiu o coração. E ela disse apenas uma frase: "Eu estive esperando por você." Naquele instante, eu soube quem estava falando. Eu soube, sem sombra de dúvida, era Jesus. O mesmo Jesus que eu havia zombado, que eu havia rejeitado, que eu havia trabalhado contra durante anos. E ele estava ali, no meio daquela bagunça espiritual que eu havia criado, me oferecendo uma saída. O que aconteceu nos minutos seguintes é difícil de descrever com palavras humanas. Foi como se dois mundos estivessem colidindo dentro de mim. De um lado, todas as forças das trevas às quais eu havia me entregado, lutando para me manter presa. Do outro, aquela luz impossível, aquela presença que era ao mesmo tempo aterrorizante e irresistivelmente atraente. Eu senti fisicamente as correntes sendo quebradas. Cada uma que se partia produzia uma dor aguda, como se parte de mim estivesse sendo arrancada. Porque de certa forma era. Aquelas entidades haviam se entrelaçado tanto com a minha identidade, que perdê-las. Parecia que eu estava perdendo pedaços de mim mesma. Eu vi as presenças sombrias recuando, e pela primeira vez, eu as vi com medo. Elas não temiam a mim. Nunca tinham temido, mas elas temiam aquela luz, elas temiam aquela presença. E quando aquela voz falou novamente, desta vez ordenando que elas se fossem, elas não tiveram escolha senão obedecer. Quando tudo terminou, eu estava no chão, tremendo, chorando, completamente destruída e completamente renovada ao mesmo tempo. E foi ali, naquele lugar de total rendição,
que meus olhos espirituais se abriram de verdade pela primeira vez na vida. O que eu tinha antes não eram olhos espirituais abertos, era visão demoníaca. Eu enxergava o mundo espiritual através das lentes da escuridão. Eu via o que as trevas queriam que eu visse. Mas agora, pela primeira vez, eu estava vendo com os olhos de quem pertence à luz. E a primeira coisa que eu vi com essa nova visão me deixou devastada. Eu vi todas as pessoas que eu havia influenciado, todas as vidas que eu havia tocado com as minhas práticas, eu vi as correntes que eu havia ajudado a colocar nelas, eu vi as portas que eu havia ajudado a abrir. Eu vi a destruição que eu havia semeado, muitas vezes sem nem perceber. Eu vi pessoas em igrejas, pessoas que eu havia observado anos atrás, ainda presas nas mesmas cegueiras espirituais, ainda confundindo emoção com unção, ainda seguindo vozes que não eram de Deus, ainda acreditando que enxergavam quando estavam completamente cegas. E eu entendi minha missão. Jesus não me salvou apenas para que eu me sentasse confortavelmente em uma igreja e vivesse minha vidinha em paz. Ele me salvou para que eu expusesse as trevas, para que eu revelasse as estratégias do inimigo, para que eu ajudasse a abrir os olhos de pessoas que estão vivendo na mesma ilusão que eu vivia. Mas eu também vi algo que me encheu de esperança. Eu vi que não importa quão profunda seja a cegueira espiritual de uma pessoa, não importa quantas correntes ela carregue, não importa há quanto tempo ela está presa, aquela mesma luz que me alcançou pode alcançar qualquer um. Aquela mesma voz que me chamou pode chamar qualquer pessoa. Aquela mesma liberdade que eu experimentei está disponível para todos. As consequências dessa noite continuam até hoje, porque quando seus olhos espirituais se abrem de verdade, você não consegue mais viver na ignorância. Você não consegue mais aceitar religiosidade vazia. Você não consegue mais ficar quieta quando vê pessoas sendo enganadas. Eu perdi amigos, perdi relacionamentos, perdi oportunidades. Mas ganhei algo infinitamente mais valioso. Ganhei olhos que realmente enxergam. Ganhei a capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Ganhei uma intimidade com Jesus que nenhum ritual, nenhum poder das trevas, nenhuma experiência sobrenatural jamais poderia me dar. E agora eu vejo coisas que a maioria dos cristãos não vê. Não porque eu seja especial, não porque eu tenha algum dom extraordinário, mas porque meus olhos foram abertos pela única fonte que pode realmente abrir olhos espirituais: o próprio Jesus Cristo. Os primeiros meses depois daquela noite foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha sido arrancada de um mundo e colocada em outro. Mas meu corpo, minha mente e até minha alma ainda carregavam as marcas do lugar de onde eu tinha vindo. Eu acordava no meio da noite com pesadelos. Não eram sonhos comuns, eram ataques espirituais diretos. As entidades que eu havia servido durante anos não aceitaram facilmente minha partida. Elas vinham me atormentar, me ameaçar, me tentar a voltar. Elas sussurravam que eu havia cometido um erro, que eu tinha jogado fora todo o meu poder, que eu estava fraca agora. E em certo sentido, eu realmente estava fraca. Antes, eu tinha uma força que vinha das trevas. Era um poder falso, destrutivo, mas era tangível. Agora eu estava aprendendo a andar em um tipo diferente de força. Uma força que vinha da rendição, não do controle. Uma força que vinha da dependência de Deus, não da manipulação espiritual. A transformação não foi instantânea, foi um processo doloroso de desconstrução e reconstrução. Eu tinha que desaprender quase tudo o que eu sabia sobre o mundo espiritual e reaprender através das lentes da verdade. A primeira mudança que eu notei foi na minha percepção. Antes, quando eu olhava para as pessoas, eu as via como alvos potenciais ou como ameaças. Agora eu começava a vê-las como as via almas preciosas, muitas delas perdidas, muitas delas presas, mas todas amadas por Ele. Quando eu entrava em uma igreja agora, não era mais como observadora ou infiltrada, era como alguém desesperadamente sedenta por verdade. E com meus novos olhos espirituais, eu conseguia discernir a diferença entre os lugares onde Deus realmente estava presente e os lugares que eram apenas performances religiosas. Eu me lembro da primeira vez que entrei em uma igreja onde a presença de Deus era real. Não foi em um templo grande e impressionante, foi em um pequeno salão simples, com talvez 30 pessoas. Mas no momento em que atravessei aquela porta, eu senti, não era emoção manufaturada,
Não era manipulação psicológica, era a presença tangível do Deus vivo. As pessoas ali não estavam tentando impressionar ninguém. Elas estavam simplesmente adorando, e quando elas oravam, havia poder. Quando elas declaravam a palavra, havia autoridade. Quando elas impunham as mãos para orar por alguém, eu via literalmente a luz de Deus tocando aquela pessoa. Foi ali que eu entendi a diferença. A diferença entre religião e relacionamento. A diferença entre ritual e intimidade verdadeira. A diferença entre tentar acessar poder espiritual, através de fórmulas, e receber poder, porque você conhece a fonte. Minha vida começou a mudar em todas as áreas. Relacionamentos tóxicos que eu mantinha por anos, começaram a se desfazer naturalmente. Não porque eu os abandonei, mas porque não havia mais compatibilidade. Eu era uma pessoa completamente diferente agora. Vícios que me controlavam por anos, perderam seu poder sobre mim, não através de força de vontade, mas porque Jesus estava preenchendo os vazios que aqueles vícios tentavam preencher. Padrões de pensamento destrutivos que eu carregava desde a infância, foram sendo substituídos pela verdade da palavra de Deus. Mas a transformação mais radical aconteceu no meu propósito. Antes, eu vivia para mim mesma, para meu próprio poder, para minha própria satisfação. Agora eu tinha uma missão clara: ajudar outras pessoas a enxergarem o que eu agora enxergava. Eu comecei a compartilhar meu testemunho, no começo, tímida e hesitantemente. Mas à medida que eu via o impacto que aquelas palavras tinham, à medida que eu via pessoas tendo seus próprios olhos abertos, eu me tornei mais corajosa. E foi quando as perseguições começaram. Não das trevas dessa vez, mas de sistemas religiosos, que se sentiam ameaçados pela verdade. Eu fui chamada de falsa, fui acusada de estar ainda operando em bruxaria, fui rejeitada por líderes que diziam que eu estava causando divisão. Tudo porque eu me recusava a aceitar religiosidade vazia, e chamava as coisas pelo que elas realmente eram. Mas eu também encontrei aliados. Pessoas que estavam tão famintas por verdade quanto eu, pessoas que estavam cansadas de fingir, cansadas de performances, cansadas de uma espiritualidade que não produzia transformação real. A diferença entre minha vida antes e depois é como comparar uma prisão a um campo aberto. Antes eu pensava que era livre, porque tinha poder. Mas eu estava presa às entidades que me davam esse poder. Eu estava presa aos rituais que eu tinha que realizar. Eu estava presa ao medo do que aconteceria se eu parasse. Agora eu sou verdadeiramente livre. Livre para ser quem Deus me criou para ser. Livre para usar minha história, por mais sombria que seja, para a glória dele. Livre para dizer não ao que não vem de Deus, independentemente de quão espiritual pareça. E a coisa mais linda é que essa mesma transformação está disponível para você. Não importa onde você está agora. Não importa quantos anos você passou cego espiritualmente. Não importa quantas vezes você foi enganado por vozes que não eram de Deus. A mesma luz que me alcançou no meu lugar mais escuro pode alcançar você, onde quer que você esteja. O mesmo Jesus que quebrou minhas correntes pode quebrar as suas. A mesma liberdade que eu experimentei pode ser sua hoje. Mas você precisa estar disposto a deixar seus olhos serem abertos. E quando eles se abrirem, você precisa estar disposto a viver de acordo com o que você vê. Mesmo que isso signifique confrontar sistemas religiosos confortáveis. Mesmo que isso signifique ser incompreendido. Mesmo que isso signifique andar sozinho por um tempo. Porque a verdade é que a maioria das pessoas prefere a ilusão confortável à realidade desconfortável. Elas preferem continuar cegas, desde que possam continuar em sua zona de conforto. Mas se você chegou até aqui neste vídeo, você não é como a maioria. Há algo em você que está faminto por mais. Há algo em você que sabe que existe uma realidade espiritual mais profunda do que aquilo que você tem experimentado. E eu estou aqui para te dizer: confie nessa fome. Persiga essa verdade. Não se contente com menos do que o real, porque seus olhos foram feitos para enxergar. E quando eles finalmente se abrirem, sua vida nunca mais será a mesma. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que precisa compartilhar isso com alguém que está vivendo na cegueira espiritual, faça isso agora. Compartilhe este vídeo. Você pode estar sendo o instrumento que Deus vai usar para abrir os olhos de outra pessoa. Agora eu preciso compartilhar com você verdades práticas que podem mudar completamente sua jornada espiritual. Estas não são teorias, são lições que aprendi através da experiência, tanto do lado das trevas quanto do lado da luz.
A primeira verdade é esta: ter olhos espirituais abertos não é sobre ver anjos ou demônios flutuando ao seu redor. É sobre discernimento. É sobre conseguir identificar a origem das coisas. É sobre reconhecer quando algo que parece espiritual na verdade não tem nada de Deus. Deixa eu dar exemplos práticos. Você já sentiu uma forte emoção durante um culto? Chorou muito? Sentiu arrepios? E achou que aquilo era a presença de Deus? Talvez fosse, mas talvez não, porque emoção pode ser manufaturada. A música certa, na altura certa, com as luzes certas, pode provocar respostas emocionais, sem nenhuma presença divina envolvida. Olhos espirituais abertos conseguem fazer a distinção. Quando a presença de Deus é real, há uma paz que vai além da emoção. Há uma convicção que toca as áreas mais profundas da sua alma. Há uma transformação que começa naquele momento e continua nos dias seguintes. Segunda verdade: nem toda voz espiritual que você ouve vem de Deus. Isso é crucial. O inimigo não vem até você, com chifres e tridente, dizendo que é o diabo. Ele vem disfarçado. Ele fala usando linguagem bíblica. Ele até cita versículos: ele soa espiritual, santo, ungido. Como você discerne? Olhe para o fruto. Se aquela voz está te levando para mais intimidade com Jesus, para mais santidade, para mais dependência de Deus, então pode ser dele. Mas se aquela voz está te fazendo sentir especial, superior aos outros, ou está te levando a confiar em revelações, mais do que na palavra escrita, cuidado, pode ser um espírito familiar imitando a voz de Deus. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas sinceras recebendo profecias que soavam maravilhosas, que prometiam prosperidade, sucesso, breakthroughs. Mas aquelas profecias nunca exigiam arrependimento, nunca confrontavam pecado, nunca chamavam para mudança real. Eram apenas palavras agradáveis que mantinham as pessoas presas em religiosidade confortável. Terceira verdade: santidade não é opcional. Eu sei que essa palavra está fora de moda hoje em dia. Muitas igrejas não pregam sobre santidade porque não querem ofender as pessoas. Mas deixa eu ser clara. Você não pode ter olhos espirituais abertos, vivendo em pecado deliberado. Quando eu estava nas trevas eu tinha acesso ao mundo espiritual. Mas era um acesso contaminado. Eu via através de lentes sujas. Agora que estou em Jesus, quanto mais eu me santifico, mais clara fica a minha visão espiritual. Quanto mais eu me afasto do pecado, mais eu consigo enxergar as estratégias do inimigo. Você pode ir à igreja, pode orar, pode até operar em dons espirituais, mas sua visão será sempre limitada, enquanto houver áreas da sua vida que você não entregou completamente a Deus. Quarta verdade: jejum e oração não são moedas de barganha. Você não jejua para forçar Deus a fazer o que você quer. Você jejua para silenciar a carne e amplificar sua sensibilidade espiritual. Você ora não para convencer Deus a mudar de ideia, mas para alinhar sua vontade com a dele. Eu vejo tantas pessoas fazendo jejuns, sem cobertura espiritual, sem entender o que estão fazendo. Elas pensam que quanto mais sofrerem, mais Deus ficará impressionado. Mas Deus não se impressiona com sofrimento. Ele se move através de fé e obediência. Quando você jejua da forma correta, sob cobertura espiritual, com um propósito claro dado por Deus, coisas poderosas acontecem. Mas quando você jejua apenas seguindo uma tradição religiosa, você está se enfraquecendo fisicamente sem ganhar nada espiritualmente. E pior, você está se tornando vulnerável a ataques que você nem percebe que estão acontecendo. Quinta verdade. E esta é pesada. Nem todo líder espiritual tem autoridade espiritual real. Título não significa unção. Posição não significa poder. Você pode ter um pastor que prega lindamente, que é carismático, que tem uma igreja grande, mas que não tem intimidade nenhuma com Deus. Como você sabe? Observe a vida privada dele. Um líder com autoridade espiritual vive o que prega. Ele não tem uma versão pública e uma versão privada. Ele trata sua família com o mesmo amor que demonstra do púlpito. Ele é humilde, não arrogante. Ele aponta as pessoas para Jesus, não para si mesmo. Eu vi líderes que eram incrivelmente talentosos, mas espiritualmente vazios. E as pessoas seguiam esses líderes cegamente, porque elas não conseguiam discernir a diferença entre talento e unção. Talento pode impressionar multidões,
Mas somente unção transforma vidas. Agora, deixa eu te dar passos práticos para ter seus olhos espirituais abertos. Primeiro, desenvolva intimidade verdadeira com Jesus. Não estou falando de ler a Bíblia como um dever religioso. Estou falando de conversar com Ele, como você conversaria com alguém que você ama profundamente. Estou falando de passar tempo na presença dele não porque você precisa, mas porque você quer. Segundo, aprenda a palavra de Deus. Não versículos isolados que você pode usar como amuletos espirituais, mas o contexto completo. A revelação completa, porque quando você conhece a palavra, você consegue identificar o que contradiz ela, mesmo quando vem disfarçado de espiritualidade. Terceiro, submeta-se a uma comunidade genuína, não uma igreja onde você é apenas um número, mas um grupo de pessoas que realmente te conhecem, que podem te confrontar quando necessário, que caminham com você, em verdadeira transparência. Quarto, teste tudo. Paulo disse para testar os espíritos: não aceite nada só porque alguém falou em línguas antes de dizer. Não aceite nada só porque veio de um líder conhecido. Leve tudo a Deus. Peça confirmação. Quinto, prepare-se para a eternidade agora. Esta é talvez a verdade mais importante. Você vai morrer. Essa é uma certeza. E quando você morrer, seus olhos espirituais vão se abrir completamente. Quer você queira ou não, você vai ver a realidade como ela realmente é. A questão é: você quer descobrir a verdade quando ainda pode fazer algo a respeito? Ou você quer esperar até que seja tarde demais? Você quer viver sua vida com olhos abertos, em intimidade com Deus, preparado para a eternidade? Ou você quer continuar na ilusão confortável, até o dia em que tudo se revelar de uma forma que você não poderá mais mudar? Não estou tentando te assustar. Estou tentando te acordar. Porque a eternidade é real. Oh, see you are real. O inferno é real. E as escolhas que você faz hoje determinam onde você passará a eternidade. Mas aqui está a boa notícia. Não importa aonde você está agora. Não importa quão cego espiritualmente você tem vivido. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Hoje pode ser o dia em que você pede a Deus para abrir seus olhos de verdade. Hoje pode ser o dia em que você decide não se contentar mais com religiosidade vazia. Se você está determinado a não desistir da oração, a não desistir de buscar a verdade, a não desistir de ter uma vida espiritual real, digite nos comentários agora: eu não vou desistir da oração. Porque essa declaração tem poder. Ela é um marco espiritual. Ela diz ao céu e ao inferno que você escolheu o lado da verdade. Chegamos ao final desta jornada. Mas na verdade este é apenas o começo. Porque tudo que eu compartilhei com você hoje não vale nada se permanecer apenas como informação. Precisa se tornar transformação. Deixa eu resumir a mensagem principal. Seus olhos espirituais podem estar fechados, mesmo quando você pensa que estão abertos. A cegueira mais perigosa é aquela que não sabe que está cega. E o inimigo tem trabalhado incansavelmente para manter o povo de Deus nessa condição. Porque cristãos cegos espiritualmente não representam nenhuma ameaça para o reino das trevas. Mas hoje você recebeu informação que pode mudar tudo. Você agora sabe que existe uma diferença entre emoção e presença real de Deus. Você sabe que nem toda voz espiritual vem do céu. Você sabe que religiosidade sem intimidade é apenas performance vazia. Você sabe que é possível frequentar igreja a vida inteira e nunca ter seus olhos espirituais verdadeiramente abertos. A questão agora é: o que você vai fazer com essa informação? Você vai voltar para sua rotina normal, para sua zona de conforto religiosa, fingindo que não ouviu nada do que foi dito aqui? Ou você vai ter a coragem de pedir a Deus que abra seus olhos, mesmo sabendo que quando eles se abrirem, você nunca mais será capaz de aceitar imitações? Eu preciso te avisar. Ter olhos espirituais abertos tem um custo. Você vai ver coisas que vão te incomodar. Você vai perceber falsidade em lugares que você achava que eram sagrados. Você vai se sentir deslocado em ambientes religiosos que antes te deixavam confortável. Você pode perder amizades. Você pode ser incompreendido. Mas eu te prometo, vale a pena. Porque a verdade sempre vale a pena. A liberdade sempre vale a pena. Viver em intimidade real com Jesus sempre vale a pena. Eu olho para minha vida hoje e vejo o contraste gritante. Eu passei anos achando que tinha poder, achando que enxergava, achando que estava no controle, mas eu estava completamente cega,
completamente escravizada, completamente perdida. Foi somente quando Jesus abriu meus olhos que eu entendi o que é realmente viver. E agora eu não consigo ficar calada. Não consigo assistir pessoas vivendo na mesma ilusão que eu vivi. Não consigo ver cristãos sinceros sendo enganados por sistemas religiosos vazios e não dizer nada. Não consigo ver almas preciosas caminhando em direção à eternidade, sem preparação, e permanecer em silêncio. Por isso eu faço este trabalho. Por isso eu exponho as trevas. Por isso eu confronto a religiosidade vazia. Não porque eu gosto de criar controvérsia. Não porque eu quero ser conhecida, mas porque eu tenho uma dívida impagável com Jesus que me tirou do abismo. E a única forma que eu posso demonstrar minha gratidão é ajudando outras pessoas a encontrarem a mesma liberdade. Agora eu quero fazer um chamado direto para você. Se você percebeu que seus olhos espirituais estão fechados, se você reconheceu que tem vivido em religiosidade vazia, se você está cansado de performances e quer intimidade real, faça algo agora. Não espere. Não deixe para depois, porque o inimigo vai tentar fazer você esquecer tudo o que ouviu hoje. Ajoelhe agora mesmo ante voca esta. E peça a Jesus para abrir seus olhos. Peça com sinceridade. Peça mesmo sabendo que quando ele abrir, você vai ter que fazer mudanças. Peça mesmo sabendo que pode ser desconfortável. Peça porque você está faminto por verdade mais do que por conforto. E depois que você orar, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, digite nos comentários "O inferno treme quando eu oro". Isso não é apenas uma frase motivacional, é uma declaração de guerra espiritual. Quando você digita isso, você está dizendo que não vai mais ser um cristão passivo, cego, inofensivo. Você está declarando que vai viver em autoridade espiritual real. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém. Pense agora em uma pessoa que você conhece, que está vivendo na cegueira espiritual. Pode ser um familiar, um amigo, alguém da sua igreja. Compartilhe este testemunho com ela. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para abrir os olhos dessa pessoa. Terceiro, inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações. Porque esta mensagem é apenas o começo. Eu vou continuar expondo as obras das trevas. Vou continuar revelando as estratégias do inimigo. Vou continuar ensinando verdades que a religião não quer que você saiba. E você não pode perder essas revelações. Eu também quero que você dê um like neste vídeo. Não porque eu preciso de números, mas porque cada like ajuda a espalhar esta mensagem para mais pessoas. Há milhares de cristãos desesperados por verdade, procurando respostas, querendo sair da cegueira espiritual, e o algoritmo pode levar este vídeo até eles. Mas só se você ajudar. Deixa eu te dizer uma última coisa. A batalha espiritual é real. Neste momento, enquanto você assiste este vídeo, há uma guerra acontecendo por sua alma. O inimigo não quer que você tenha olhos espirituais abertos. Ele vai fazer de tudo para te manter na ilusão confortável. Mas Jesus quer mais para você. Ele não morreu na cruz para que você vivesse uma vida religiosa medíocre. Ele morreu para que você tivesse vida abundante, vida com propósito, vida com poder, vida com olhos abertos para a realidade espiritual. Então a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar para sua vida normal. Ou você pode decidir que hoje é o dia em que tudo muda. O dia em que você para de aceitar imitações. O dia em que você começa a buscar a verdade de verdade. O dia em que seus olhos finalmente se abrem. Eu oro que você escolha a verdade. Eu oro que você tenha coragem de ver, mesmo quando o que você vê for desconfortável. Eu oro que Jesus abra seus olhos de uma forma tão poderosa que você nunca mais consiga voltar para a cegueira. E quando seus olhos se abrirem, quando você começar a enxergar a realidade espiritual como ela realmente é, volte aqui e conte seu testemunho, porque sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para ter coragem de buscar a mesma transformação. Lembre-se, o inferno treme quando você ora, não porque suas palavras são bonitas, não porque você grita alto, mas porque quando você ora com olhos espirituais abertos, em intimidade verdadeira com Jesus, em autoridade espiritual real, as trevas não têm escolha senão recuar. Você foi chamado para ser luz nas trevas. Você foi chamado para ser sal da terra. Você foi chamado para operar em poder sobrenatural. Mas nada disso é possível com olhos fechados. Então hoje, agora, peça a Deus para abrir seus olhos, e prepare-se. Porque quando Ele abrir,
sua vida nunca mais será a mesma. Até lá, mantenha seus olhos abertos, seu coração puro e sua fé inabalável. Deus te abençoe poderosamente.